Depois do empate contra o Mirassol, a torcida do Palmeiras ficou bem irritada, né? E isso chamou a atenção também de vários outros comentaristas, dentre eles o Thiago Leifert, que viu a entrevista do Abel sobre o Vitor Roque, que está aqui no nosso canal, inclusive aqui você pode ver depois. A gente não vai colocar a entrevista, vai pegar só aqui as falas dele, comentar, trocar uma ideia com vocês. Então, vamos juntos aqui entender o que acontece com o Palmeiras, que gasta e não consegue performar. Vamos junto. Deixa eu te falar uma parada rapidinho que eu tenho certeza que vai te ajudar no seu dia a dia. Todo dia tem gente reclamando aí que tá tudo muito caro, e tá mesmo, mas enquanto uns aí reclamam, tem uma galera que tá economizando muito, porque tá no nosso grupo de promoções. Lá nós compartilhamos com vocês só o que realmente vale a pena, nada de enrolação, é coisa boa, desconto real, 40, 50, 60%. Tipo essa térmica aqui que saiu esses dias, ó, essa camisa térmica de R$ 32 com 45% de desconto. Ou esse controle aqui, ó, que é adaptável no PlayStation, que ele saiu por R$ 104 com 30% de desconto. Não é print velho, nem promoção furada, é atual, confiável e você pode entrar lá. A gente tem parceria com o Mercado Livre, com o Amazon, com grandíssimos marketplaces aí que podem te ajudar, tá? Então, se você quer fazer o seu dinheiro render, né? Quer um desconto, quem não gosta de desconto, quer parar de cair em cilada, chega com a gente, o nosso grupo Promo Mil Grau, ele é gratuito, o link está aqui na descrição, nos comentários, perdão, e também tem o QR Code. Você vai ver como dá para comprar bem, gastando pouco. Entra lá, observa por uns dias e aí depois você me agradece. Nos agradece. Fechou? Vamos pro vídeo. Eu sempre vi falando que ninguém desaprende. Vamos pegar o Yuri Alberto, que é um exemplo que a gente usa direto aqui. Né? O Yuri desaprendeu a jogar futebol? Olha o Yuri aí, ó, cadê ele? Deixa o like. O Yuri desaprendeu a jogar futebol? Não, sempre falar para vocês, ninguém desaprende a jogar bola. E ele errava alguns fundamentos, lembra? Ele errava domínio, ele errava umas coisas básicas, né? Como está acontecendo com o Vitor Roque. Mas eu insisti aqui na live em terapia. Falar, ele tem que acalmar, ele está ansioso e tal. Mas com o Vitor, eu tenho dúvida se ele não precisa realmente dar um passo atrás nos treinamentos e fazer um treinamento específico e separado para dar mais confiança para ele no jogo. Porque ele está errando coisas muito fáceis. Já há algum tempo, né? A gente tem, então, uma entrevista do Rafinha dizendo que ele estava errando coisas muito fáceis no treino do Barcelona e saiu chorando do treino com o Hansi Flick, e depois o Hansi Flick até dá uma bronca no pessoal lá, falando, estamos todo mundo junto, vamos cuidar do moleque, e depois ele é emprestado para o Betis, não joga no Betis, o que é um termômetro péssimo, porque o Antony, que também estava errando tudo no Manchester United, chega no Betis comendo a bola e vira o Antony de novo, certo? Então não me parece que era um lugar inóspito para você reconstruir sua carreira. E ele chega lá e não joga. Quando ele foi contratado pelo Palmeiras, Canedinho estava aqui nessa live também, vocês estavam aí, chat? Eu falei para vocês, eu queria saber como ele está de cabeça, porque eu contei essa história de novo, falei do Rafinha, tudo, falei como é que está a cabeça do cara. E como o Abel também tinha passado até por um empréstimo também, né? Mais um período desgastante para ele, porque foi emprestado e também não rendeu o suficiente no empréstimo. Né? É isso. Então lá também... no Betis não dá certo. E aí eu falei, queria ver como o Abel é especialista em recuperar os caras, vamos ver o que o Abel consegue fazer. Mas tá aí, o Abel acha que ele tá jogando com 50 quilos nas costas. Treinar separado, fundamento mesmo, domínio, para dar confiança pro cara, talvez ficar um pouco fora, e velho, terapia. Conversar com alguém. Se o Vitor Roque um dia assistir esse corte que já tá errado, tira o celular dele, desliga, apaga o Instagram, apaga o YouTube, apaga o Twitter, apaga tudo, não ter contato com nada, se fechar, conversar com as pessoas lá do clube e tentar alguma coisa diferente, porque assim, não vai passar de um jogo para o outro, tá? Não vai. São muitos jogos ruins, muitos erros básicos, muita dificuldade e preocupa, cara, porque ele é um moleque bom, assim, você vê que ele tá se esforçando, ele não foge do lance, ele não tá se escondendo, mas ele tá errando coisas muito óbvias, que se ele não valesse 150 milhões, ele já estava no banco há muito tempo. Fora isso, e o próprio fato de valer 150 milhões mexe muito. Eu não lembro que o Rice falou isso quando ele foi contratado pelo Arsenal, estamos aguardando os joqueires, e outros jogadores também. O Rice deu uma entrevista bem sincera falando, cara... O Grealish. Foi o Grealish também, né, de dinheiro. Não digo nem o Grealish quanto claramente vale? Pesou na vida dele o fato dele ter custado mais de 100 milhões. Então é 150 milhões e 50 quilos, quer dizer, não é fácil valer tudo isso, cara. Não é fácil você ganhar seu salário e saber, não tô rendendo nada. O Rice falava isso, falou, meu Deus, eu fui contratado por 100 milhões de euros, será que eu valho isso? Será que eu vou conseguir
devolver para o clube essa grana violentíssima que eles gastaram em mim. Isso aí também pesa no cara. É um moleque muito novo para ser descartado, né? Ah, é bagre, é muito... Calma, é muito novo. Mas talvez ele precise dar 2 passos atrás. Talvez ele tenha amadurecido rápido demais e precisa conversar com alguém, porque não vai passar. Então o Abel assume que talvez ele esquente um banco, né? E como é que chama o menino novo lá, o Sousa, né? Que chegou agora, do Nottingham Forest. Ramon Sousa. Caro também. Ele não é exatamente o centroavante também. Mas é isso, o Palmeiras precisa de ajuda. O Palmeiras tem 13 gols em 12 jogos. Para o nível do Palmeiras, isso é ridículo. E também a gente não pode botar só na conta das individualidades. O Palmeiras deveria estar fazendo mais, deveria estar criando melhor. Bom, tem a ver também. O pessoal às vezes coloca alguns lances, né, que alguns jogadores de outros times recebem, por exemplo, o livre ali para fazer o gol. E um fato, né, além do Vitor Roque não estar em boa fase, também ele recebe muita pouca bola ali para resolver, né? O famoso Falcão, a bola ali cara a cara dele é bem raro hoje em dia, né? E, cara, uma coisa que vocês repararam, os gols do Caio Jorge. O Caio Jorge hoje, pra mim, é o melhor atacante do Brasil. Você viu quantas bolas limpas o Caio Jorge recebe pra finalizar? Pelo meio. O Palmeiras não joga por dentro, cara. O Palmeiras não joga por dentro. O Palmeiras tem uma dificuldade absurda de jogar por dentro. E eu acho que esse jogo por dentro ele pode acontecer quando você tem o Maurício. Você viu o Veiga ontem? O Veiga ele dá um chapéu e ele poderia finalizar. Aí, beleza, ele prefere tocar por Vitor Roque, só que aqui pra mim não é culpa de armação, aqui é culpa de fundamento mesmo. O Vitor Roque dá uma finalização que beira vergonha, cara. Que beira vergonha. Mas, em contrapartida, eu acredito que tem a coisa dele, não, da técnica, né, que o próprio Thiago falou, que ele precisa se fechar, talvez, sei lá, reforçar fundamento básico, que pode parecer meio bizarro para um cara que foi comprado pelo preço que ele comprou e por estar num time profissional igual o Palmeiras, o cara tem que voltar a treinar fundamento básico, mas é o que ele tem que fazer e justamente se fechar. Nesse ponto eu tô com ele. Só que o Abel também precisa fazer um esquema que você ajude o cara, que você precise munir esse cara com bola para ele finalizar, com bola para ele conseguir com jogada limpa para ele finalizar. Vou dar 2 exemplos aqui. Falei do Caio Jorge agora e falei do João Pedro. E falo do João Pedro do Chelsea. O João Pedro do Chelsea, ele joga 2 jogos e meio pelo Chelsea. Ele já entra e decide, óbvio. Ele tem um time que armou para ele recebeu a bola que o Palmer arma para ele ali, o recurso que ele tira para finalizar contra o Fluminense. Ele faz 2 gols, né, contra o Fluminense. É cara que tem recurso e um time que joga para ele. Só que ele também sabe tirar um coelho da cartola, coisa que tá faltando pro Vitor Roque. Então aqui, se dá para dividir a culpa, talvez 70, 60 na questão de armação, de você municiar esse cara, né? No estilo de jogo, e também do jogador tirar o coelho da cartola. Porque vamos lá, rapaziada, eu defendo, não é para queimar o cara, mas se você paga 150 milhões no jogador, o preço sim quer dizer alguma coisa. Porque se você paga mais caro em um produto, digamos, né, trataremos o jogador como um produto, né, porque na verdade para o futebol é isso que ele acaba sendo. Se você paga mais caro num produto, o que você espera? Que ele tenha mais qualidade e que ele responda mais rápido. Então, o preço, ele quer dizer alguma coisa sim. O preço, ele é um indicativo. E no caso do Vitor Roque, ele precisa responder e o esquema precisa ajudar. Eu penso nesse sentido. Essa parte mental também, eu comentei aqui um tempo atrás sobre comparei com o Borja, né? O Borja, ele fazia um gol, aí ele desandava, 10 gols, 15 gols, tanto que ele terminou, né, Libertadores, Paulista como artilheiro do Palmeiras, fez gol pra caramba. Só que quando ele errava um gol, acabava o homem, ele errava aqueles gols. O que acontece, mano? Os melhores centroavantes do mundo erram gols, às vezes na cara do gol. Só que o dele, não é no próximo ele faz, não, depois ele era um monte de cagado. O Vitor Roque é meio isso, né? Ele fez aqueles 3 gols na sequência, importantes, assim, e depois que quando ele voltou a fazer um jogo mal, depois ele já faz todos os maus, né? Então, é a parte mental que conta muito. E curioso que hoje mesmo eu gravei um vídeo de outra parada que eu falo sobre música, né? A Billie Eilish não vai fazer show no Brasil porque ela julga não ser merecedor por causa de um negócio chamado Síndrome do Impostor. Ela recusou fazer show no Morumbi porque o Morumbi é muito grande. Ah, é porque não vai lotar? Não, é porque ela não... Assim? Tipo, tem uma parada que se chama Síndrome do Impostor, que a pessoa pode ser muito boa e tem ao contrário também, né? Às vezes a pessoa é muito média para baixo e acha que é pica, né? É uma coisa, ou a mente do ser humano é um negócio que... E ela recusou porque é um show muito grande. A Billie Eilish, para quem não sabe, não conhece, com 16 anos ela soltou um álbum que ganhou 5 Grammys. Então, comparando com o futebol, é tipo esses moleques que surgem muito cedo,
o Vitor Roque surgiu muito cedo, fazendo muito gol no Brasileirão, e já vai para o Barcelona. E aí, quando não dá certo, o cara começa realmente ali se sentir não merecedor, exatamente do que o Thiago tá falando. O cara, pô, será que eu mereço 150 milhões por mim? Será que eu mereço o salário, mereço o valor? É uma parada de trabalhar na questão mental do jogador, né? E isso tem muito a ver também com o que ele falou. Sai da internet, velho. A gente que é produtor de conteúdo do Palmeiras, a gente sabe, é passar pano, é corneta, não tem nem meio termo pra gente que é produtor de conteúdo. Imagina pro jogador. Então se fecha, vai trabalhar a questão mental, porque realmente o futebol é confiança, cara. O Yuri Alberto acho que é um dos melhores exemplos aí do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Confiança no futebol, às vezes faz um jogador mediano virar jogador bom. E a falta dela, às vezes, faz um jogador muito bom, muito promissor, virar um jogador que o pessoal começa a chamar de bagre. Realmente ele erra coisa básica. Não erra. Eu não acho que ele é bagre. Eu não acho que ele é bagre. Mas está surgindo um discurso na torcida do Palmeiras que eu discordo absolutamente, que é que o Palmeiras gasta e o time piora. Mas, tipo assim, pela questão de contratar bagres, né? O que se dizem, né? Que o Palmeiras está contratando mal. Eu não questiono as contratações, pelo menos até Felipe Anderson, Maurício, Paulinho, Facundo, por mais que seja um uruguaio ali segunda prateleira, Emiliano também segunda prateleira, Vitor Roque, cara, agora tá todo mundo dizendo que o Palmeiras contratou mal, beleza, respeito o ponto de vista, mas quando esse time surgiu, abre aspas, quando esse time não tinha jogado ainda, tava todo mundo fazendo campinho, lembra? Montando campinho, empolgadaço. Nossa, você imagina o Paulinho aqui, você imagina o Paulinho, o Vitor Roque, e aí joga o Facundo, e aí no meio vai o Felipe Anderson, tava todo mundo montando campinho empolgadaço. Aí hoje ninguém mais presta, né? Eu não sou desse tipo de discurso, tá? Não acho que tem que culpar o reforço. Enquanto for culpar só o reforço, a gente vai viver nessa draga. A culpa também é de tática. A culpa também é de você ter repertório ofensivo. Você ter múltiplas maneiras de atacar o adversário. É você dar confiança para esses caras. Você quer uma prova de que falta confiança ontem? Lá vai eu, né? Eu vou ter que falar isso aqui, porque parece que eu tô cornetando a assistência do cara. Para mim, aquela assistência do Veiga ontem pode ter sido falta de confiança, na minha visão. Pode ter sido falta de confiança. Porque aquela bola que ele recebe lá é limpa para chutar, pô. É limpa para chutar. Se ele toca pro Facundo, é uma puta assistência, não tenho o que falar, é uma baita de uma assistência. Facundo faz o gol. Só que, se o Facundo não faz o gol, a galera ia estar falando assim, ia estar comentando assim, por que o Veiga não chutou? Né? Porque o passe que o Richard Rios dá pro Veiga é passe de finalização, pô. É passe geralmente de finalização. ele chuta, né? Geralmente ele chuta de direita mesmo, do jeito que vem. Exatamente. Então, o que tem-se agora é os caras culpando, falando que o time não é bom. Para mim, o time do Palmeiras é bom. A maioria desses caras contratados, eles seriam titulares nos principais times do Brasil. A maioria dos times do Brasil. Acho que aí, talvez no Flamengo aí que você discute, que é o mesmo nível, até um nível superior hoje que a gente em bola jogada, se tratando, né? Mas, para mim, a questão é tática, cara. Para mim, a questão é tática, é você conseguir também variar e potencializar, né? Potencializar o estilo desses caras. E olha como que é, né? O Palmeiras sofreu com o Mirassol, lembro do que eu falei daquele tweet, né, que fizeram, vai jogar o Mundial, vai sofrer com o Mirassol, não deu outra. O Flamengo perde pro Santos, daquele jeito que o Santos tá, e o Botafogo empata com o Vitória em casa também, assim, o Vitória que, nossa, né? Então, é o futebol brasileiro, cara, os caras vai lá, faz frente com os times europeus e volta pra cá, sofre em casa. O futebol brasileiro tem muito disso, não tem como, a gente sofre, não tem jogo fácil, né? Eu caí no erro de falar, porra, a sequência do Palmeiras agora vai ser fácil. Não fácil, né? Mas eu falei, vai ser mais, né, menos difícil do que foi, mas já começa empatando em casa com o Mirassol, depois tem Galo, daqui a pouco tem o Fluminense também, que tava voando no Mundial, hoje o Fluminense joga com o Cruzeiro, acho que é o que tem o compromisso mais difícil, né? Depois desse retorno. Então, é duro ter paciência, né, cara? Duro ter paciência com os times aí, porque todo mundo acaba passando pela mesma coisa. Você tá num êxtase, né? A gente eliminando o Botafogo, né? Jogando muito bem contra o Botafogo e agora sofrendo com o Mirassol. E o Mirassol não é um time, não é igual antes, que era um time muito fraco, um time organizado, mas nem levou perigo ontem, né? Deu 3 chutes. O único chute pro gol foi o gol. O Palmeiras deu 16. O Palmeiras teve o domínio da partida, mas cai naquele negócio de eficiência de novo. Mas só que com absoluto respeito, cara. Com absoluto respeito ao Mirassol. A gente jogando na nossa casa. Com um time caro, para mim, o Palmeiras já tem quase que a obrigação de ganhar do Mirassol. Quem discorda de mim, tudo bem, entendo. Sei que o futebol é muito mais profundo do que isso. Mas o Palmeiras, com a questão da camisa, com a questão de jogar em casa, mesmo se ainda tivesse um time mais limitado que esse, tinha que ter, abre aspas, a obrigação de ganhar do Mirassol. Por isso que o resultado, para mim, ele foi
tão ruim. E eu acredito que o Mirassol não briga para, acho que não vai brigar para não cair, sabe? Acho que o Mirassol vai fazer um meio de tabela ali, tá até surpreendendo, bom time organizado, e a gente tomou gol ontem de um recurso que a gente não tem, que é bola parada, pô. Bola parada, jogada ensaiada. O Mirassol tem jogada ensaiada, o Palmeiras não tem. Então, aí é que eu digo para você que cai um pouco no repertório ofensivo. E repertório ofensivo não é só ficar triangulando que nem um besta, né? Você ter bola parada, é você ter jogada ensaiada, é você ter diversas maneiras de ferir o adversário. E hoje a gente não tem, né? Hoje a gente não tem. Então, eu penso que vai muito nesse caminho aqui. E já transicionando o assunto também, falar de renovação do Abel, tá? Informação dos amigos do nosso palestra, deu uma esfriada aí a renovação do Abel. A Leila, que tem a intenção de retomar as conversas por renovação aí do Palmeiras, informação do Leozinho Barbieri lá do nosso palestra. O Abel Ferreira, ele tá próximo de completar 5 anos no Palmeiras e a renovação aí até o fim de 2027, que é um desejo explícito da Leila Pereira. E o contrato do Abel hoje, ele é até o fim dessa temporada. E antes de disputar a Copa do Mundo de Clubes, o Abel comentou que ele ia já se reunir para tratar desse assunto. Mas qual que é a questão agora? O que acontece é que rolou um agora não. Agora não. Apesar do desejo da Leila aí de querer renovar esse contrato, o Abel quer retomar as conversas perto do fim da temporada de 2025. Então até o Abel aqui quer medir o segundo semestre que ele quer fazer. Até o Abel quer medir o segundo semestre que ele quer fazer. Ele sinalizou aí anteriormente com a possibilidade de estender o seu contrato, mas até o Abel agora quer dar uma segurada e ver como vai esse segundo semestre para aí sim sinalizar positivamente ou não para uma renovação. O Palmeiras, obviamente, está esperando, né? O Palmeiras aguarda o Abel sinalizar positivamente aí para estender o vínculo pelas próximas 2 temporadas, seriam mais 2 temporadas, e a Leila, ela não quer que as conversas se estendam, né? E se tornem desgastantes aí. E como o próprio nosso palestra nós trouxemos aqui para vocês também, talvez seja o último grande ato aí da Leila Pereira, né, para a renovação do Abel, que seria inédito aí na história do clube, um treinador ficar por todo esse tempo, né? E depois de mais de 500 milhões investidos aí em contratação, o Palmeiras entende que, a partir desse momento, o que chegar de reforço vai ser pontual, em caso de negociação do atleta. Então, esse seria, por isso que é dito que esse seria o último grande ato da Leila. Então, pelo menos o que se tem até o momento, o Abel pediu para dar aquela segurada. Vamos esperar até o fim da temporada. Acho íntegro da parte dele, viu? Acho íntegro da parte dele nesse sentido, porque tem muita coisa para rolar, né? Nesse caso da temporada. Já vou dar minha opinião aqui sem rodeios. Eu entendo que tem muita gente pedindo o fim de ciclo do Abel, pedindo até demissão. Eu não sou a favor da saída. Não sou a favor da saída, não agora, não sou a favor do fim de ciclo. Eu quero ver esse segundo semestre, quero ver o quanto ele está afim. E aqui, óbvio, defendo que ele tem que ganhar um grande título pelo Palmeiras, pelo que foi investido, pelo tempo que ele está no Palmeiras, pelo que ele recebe. Acho que isso pesa, né? Isso acaba pesando, ele tem que dar resultado. Só que tem que se medir o quanto esse Palmeiras vai performar no segundo semestre, né? Pelo menos um grande título o Palmeiras tem que colocar no bolso, né? O que preocupa é só a questão de quem vem, se caso o Abel não renove, o Palmeiras tem que fazer. O PVC chegou a contar um bastidores aí que quando falaram o nome do Abel, o Anderson Barros tinha a capivara dele pronta lá, né? Esse cara que você tá falando, eu já sei tudo. Então, o que a gente espera, no mínimo, é que, o Abel chegar lá em novembro, dezembro, e falar, realmente não vou renovar, vou cumprir o contrato e já era, já ter ali a capivara de todo mundo que possa chegar, porque a gente já falou muito sobre esse lance de ficar sem técnico, o quanto isso já dá aquele medo, né? Nem pela questão da ausência do Abel, pela questão de quem poderia vir, né? Então tem que ter isso pronto, mas, né, é justo. Talvez ele mesmo enxergue uma parada que muita gente fala, às vezes, de fim de ciclo mesmo, de chegar no máximo, né? Não tem mais o que tirar. Talvez ele mesmo enxergue isso nesse segundo semestre, e aí beleza, né? Faz parte também, como eu falei, não sou fora Abel também, mas também não faço questão, vai ficar aí forçado, porque o salário é bom pra caramba, né? Dinheiro ganha pra caramba aí, tem que realmente ficar, porque tem alguma coisa a mais a oferecer, porque quer ficar mesmo, e se não ficar, paciência. Mas aí que o Palmeiras já esteja ali com as capivaras prontas aí dos substitutos, né? Eu creio que se, cara, começar a dar setembro, outubro, o time não performar, certeza que os caras já começam a, pelo menos, considerar a hipótese e trabalhar com alguns nomes. Eu penso que isso deve acontecer sim, os caras devem se antecipar nesse sentido.
Mas, enfim, senhores, o que vocês pensam a respeito aí? Torcemos para vocês a opinião do Thiago Leifert e deixa aí você também o que acontece com esse time do Palmeiras. Deixa nos comentários, por gentileza. Quero saber a sua opinião. Assiste o vídeo aí também quando a fase tá ruim, hein? Porque quando o time perde, dá uma debandada, né? A galera some. Rapaziada, dá um follow no Instagram. Não vão ser igual flamenguista, não, hein, gente? Vão ficar, hein? Vão ficar, vamos discutir, vamos. Eu sei que é difícil apoiar, né? Mas é complicado, a galera. Pô, eu sei, às vezes você fica puto porque o time perdeu, né? Mas tem uma galera que abandona, né? Falando, não é assim, não, cara. Pô, esse torcedor é na boa e na ruim, né? Lembrando que a gente aqui, o Palmeiras Mil Grau, nasceu na crise, né? Hoje a gente vive aí bons momentos, mas a gente nasceu quando tava tudo dando errado. Então, já somos crias de um momento difícil. Então, vamos ficar aí com a gente nos momentos ruins também. Fechado, senhores. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E dá o like. Fiquei tão maluco com o empate. Acho que até esqueci de pedir o like aí. Por gentileza, deixa o like aí. Valeu? Abração. Tamo junto.